Sofre mais do que é necessário quem sofre antes que seja necessário. Você já sabe, mas não custa lembrar. Eu sou Everton Siqueira e esse é o canal Geração Exponencial. Hoje vamos falar um pouco sobre estoicismo e como isso pode te ajudar a superar as ansiedades e angústias da vida. O estoicismo foi criado pelo filósofo Zenão de Cítio no século 3 a.C. Imagina aí, 2.300 anos atrás, como seria o dia a dia de uma sociedade, hein? Sem internet, sem carros, sem meios de comunicação instantânea e, é claro, sem eletricidade. O mais impressionante disso é que as ideias que nasceram naquela época estão presentes no nosso dia a dia até hoje. Surreal, né? Fala aí, professor Clóvis de Barros Filho. Isso te fere a alma, cara. Como assim eu não vou entender? Não, eu comi na infância, né? Comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade. Então, porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao cateto, somar, diminuir e chegar e você erra. Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho, porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5.000 anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara, vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é um tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Ari Toledo, coisas fáceis, solzinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem... Mas pelo amor de Deus, velho... Se ligou, né? É preciso refletir e estudar muito para alcançar o patamar da sabedoria que os gregos construíram e transmitiram há mais de 2 milênios. Mas afinal, o que exatamente prega essa filosofia conhecida como estoicismo? Nada mais, nada menos do que a virtude da razão. O estoicismo nos orienta a compreender que as emoções destrutivas brotam de erros da nossa forma de ver o mundo e nos presenteia com um manual prático para permanecermos resilientes, fortalecidos e no controle de nossas próprias vidas. Ou pelo menos daquilo que está sob o nosso controle. E nessa sociedade atual, cada vez mais louca, cheia de gente histérica, vitimista e pronta para apontar o dedo e acusar os outros por seu próprio fracasso, refletir sobre estoicismo é essencial para manter a sanidade. E a filósofa americana Nancy Sherman falou assim: deixe para trás as coisas que não estão sob o seu controle e tente trabalhar duro naquilo que você pode controlar. Nossa, Everton, mas que papo mais conformista, meu. Aí é que está, meu amigo. O estoicismo não propõe que você seja passivo em relação à vida, mas que aceite as coisas que estão além do seu controle. Aceite que os fatos não ligam para suas emoções, cresça e haja como um homem. Peraí, volta, respira. O estoicismo afirma que a virtude é a felicidade e o julgamento é baseado no comportamento e não nas palavras. Em outras palavras, vale mais aquilo que você faz do que o que você diz. Na raiz do pensamento estoico, há uma maneira muito simples de viver. Pegue os obstáculos em sua vida e transforme em vantagens. Haja no que está dentro do seu controle e aceite os resultados do que está fora do seu controle. Epiteto disse que na vida o nosso primeiro trabalho é dividir e distinguir as coisas em 2 categorias: exteriores, que eu não posso controlar, e interiores, as escolhas que eu faço em relação às coisas que acontecem. E essas escolhas eu posso controlar. Resumindo, viu? Onde é que você acha que eu vou encontrar o bem e o mal? Bem aqui, ó, dentro de mim, nas minhas escolhas. O interessante é que além do campo de estudo comum da filosofia, os estoicos eram
todos homens de ação. Marco Aurélio foi imperador do Império Romano, o mais poderoso da história. Catão foi considerado o exemplo moral da filosofia. E Epiteto também não teve vida tranquila não, viu? Ele viveu a maior parte da vida como escravo em Roma. Homens de ação. E isso não pode ser pura coincidência. E para mim a melhor definição de estoicismo é do Nassim Nicolás Taleb. Olha só, preste bem atenção nisso aqui, hein? Estoico é alguém que transforma o medo em prudência, a dor em transformação, os erros em iniciação e o desejo em empreendimento. A coisa mais valiosa do mundo hoje em dia é o tempo, por isso todo mundo disputa por sua atenção, viu? A gritaria é tamanha que aprender a avaliar as fontes nas quais devemos nos abastecer intelectualmente é fundamental. Por isso, é importante entender por que a filosofia estoica é relevante para nós. Vivemos em uma era digital, repleta de distrações. E essas distrações prejudicam o nosso senso de clareza, interferem em nossa autoconsciência e dificultam a concentração que precisamos para o nosso desenvolvimento. Agora me diz, como os filósofos de 2000 anos atrás poderiam criar conceitos que permanecem relevantes até hoje? Simples. Porque duas das principais armadilhas da vida naquela época são as mesmas de hoje: tentação e distração. Tentação e distração, como é que eu fujo disso, hein? Marco Aurélio, um famoso imperador romano e filósofo estoico, tinha uma solução única para resolver o problema da distração. Ele sugeriu que realmente tentássemos viver cada dia como se fosse o último. Ah, Everton. Então Marco Aurélio queria que nós considerássemos nossas mortes? Sim, e ele tem dois objetivos com isso. Ele quer que paremos de esperar até que seja tarde demais para fazer com que a vida valha a pena. E também está tentando nos inspirar a aproveitar o dia e tornar nossas vidas extraordinárias. E isso está ligado ao termo Carpe Diem, que significa desfrute o presente. Esse termo pode parecer simplista e clichê, viu? Mas se você realmente refletir sobre isso, essa lógica tem poder de provocar mudanças significantes na sua forma de viver. Se você viver cada dia como se fosse o último, um dia ele realmente será o último. E se hoje fosse seu último dia, hein? Você gostaria de fazer o que você vai fazer hoje? Meus amigos, se a resposta dessa pergunta for não por muitos dias seguidos, você tem alguma coisa para mudar aí, hein? Você entendeu? A perspectiva de perder o nosso tempo de vida na Terra nos motiva a querer fazer tudo aqui e agora. Já pensou se você fosse capaz de aplicar essa energia, de aproveitar intensamente cada segundo de sua vida diariamente? Quanta diferença isso faria? Você continuaria perdendo tempo em redes sociais? Se entregaria a cada pequena distração ao longo do seu dia? Então vou propor o seguinte: muda aí a palavra tempo pela palavra vida. Cada segundo de tempo é um segundo de vida que se vai. Foque em viver o tempo que você tem e não em simplesmente desperdiçá-lo. Repita para você mesmo todas as manhãs: eu tenho o controle sobre meus próprios pensamentos. Eu não tenho que ser governado pela distração. Você tem o controle de como vai gastar o seu tempo de vida. Os mesmos 10 minutinhos que você escolheu dedicar a esse vídeo poderia ser dedicado a um vídeo da MC Pipoquinha esfregando a bunda na tela. Estamos entendidos então? Você escolhe como você vai gastar o seu tempo de vida. Ah, Everton, mas é tanta preocupação que às vezes eu preciso me distrair. Olha, nós nos preocupamos porque temos medo das coisas que não podemos controlar. Mas excesso de preocupação, além de não ser útil, só serve para nos manter angustiados e distraídos. E quando nos preocupamos, consumimos nosso tempo, nossa energia e nossa vida. Essa é a principal lição do pensamento estoico. Se pudermos controlar os nossos pensamentos, podemos nos tornar pessoas melhores e mais saudáveis. Também podemos aprender a descobrir a paz através da lógica, porque se encontrarmos o propósito em buscar a verdade e cultivar a clareza, podemos abandonar o estresse desnecessário. Então, meus amigos, está combinado, hein? Nada de histeria, apenas use a lógica. Comece cada dia lembrando daquilo que está e aquilo que não está sob o seu controle. Tá entendido? Permaneça fiel a você. Isso é o que mais importa. E não se esqueça, liberdade não pode depender de coisas externas.
Quando deixamos o medo de circunstâncias externas nos dominar, tendemos a culpar os outros e isso cria aversões. E essas aversões tendem a criar pensamentos mesquinhos em relação aos outros e um desejo excessivo de que as circunstâncias sejam diferentes. E se o seu desejo de mudança produz pensamentos mesquinhos em relação àqueles que discordam de você, você é um escravo de suas paixões. Liberte-se, vai! Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar esse vídeo.